Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esses dias, esse final de semana? Final de semana de muitos jogos do Campeonato Brasileiro. Tivemos a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecendo. Então, nesse vídeo aqui, eu vou trazer uma análise completa desses jogos, desses 10 jogos, né, que comporam aí essa 9ª rodada. Então, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aí dá essa força pra gente conseguir aí surgir, né, e ganhar destaque nessa concorrida plataforma que é o YouTube. Bom, vamos começar então pelos jogos de sábado, que foram os jogos que abriram a 9ª rodada, que foi o duelo entre Bragantino e Juventude. O confronto aconteceu no Nabi Abichedina, em Bragança Paulista, e o Bragantino conseguiu a vitória por 2-1. O Elinho fez os 2 gols, inclusive belos gols a favor do Bragantino, e o Luiz Mandaca fez o gol aí do Juventude do Jaconeiro no primeiro tempo. O Elinho fez o primeiro gol, né, o Juventude conseguiu empatar, e no final do jogo o Bragantino conseguiu a vitória, mesmo com 1 a menos, né? O Bragantino teve um jogador expulso no jogo, e isso não, isso teve bastante relevância na questão criativa da equipe. O Bragantino criou pouco, comparado ao Juventude, que criou mais, mas foi pouco efetivo. O Bragantino conseguiu criar, conseguiu levar algumas chances ao gol, e mesmo assim foi muito feliz. Foram poucas chances no gol, na verdade, mas foi feliz nas finalizações que teve e conseguiu fazer os 2 gols no talento do Elinho. Principalmente no primeiro gol, um belo gol ali, tentou cruzar ou chutar, mas foi um belo gol do Elinho. E no segundo tempo, o Bragantino manteve o mesmo ímpeto, né, de criação. É uma derrota para o Juventude, eu acho que normal. É um time que vai ficar, infelizmente, na parte de baixo da tabela, não vai ser rebaixado. Eu acho que tem um bom elenco para ficar no meio, né? Não correr riscos de rebaixamento. Mas o Bragantino já tem um pensamento mais de Libertadores, de Copa Sul-Americana, tentar se firmar nesse escopo dos 10 primeiros colocados, e tem tudo para fazer isso. Também no sábado tivemos um jogo tenso no Maracanã, no confronto entre Fluminense e Atlético Goianiense. O Flu acabou saindo derrotado por 2-1 de virada. O Ganso fez o primeiro gol do jogo ainda no finalzinho do primeiro tempo. Luiz Fernando e Zuleta fizeram os gols do Dragão na segunda etapa e dando essa vitória, então, importantíssima para a equipe goiana, que sai do Z4 e empurra o Fluminense para a zona de rebaixamento. O Flu, como eu falo para vocês já há bastante tempo nos vídeos que vocês estão acompanhando aqui, é uma equipe que não está desempenhando um bom futebol nessa temporada. Está devendo bastante, o time está muito desconectado em campo, demora muito para conseguir criar suas chances, né? E a gente consegue ver isso nos jogos contra o Flamengo. O último jogo do Fluminense, não vou me lembrar agora, mas também foi assim. E o time começa a encontrar muitas dificuldades para criar, inclusive saindo de jogos onde nem consegue chutar no gol, né? Sai sem conseguir uma finalização certa no gol adversário. Nesse jogo até conseguiu sair na frente, mas no segundo tempo acabou sofrendo a virada. Vale destacar também a falta de paciência dos jogadores. O Guga empurrando a câmera de transmissão do jogo, Felipe Melo agredindo assessor de imprensa na reta final do jogo, depois do apito final. Então é um time que está começando a entrar em estado de ebulição, a ferver, a virar uma panela de pressão. Isso para o time é muito ruim. Vai ter Copa do Brasil, vai ter Libertadores e também vai ter reta final, vai ter o Campeonato Brasileiro ainda pela frente. É um campeonato difícil do Fluminense. Começa muito mal, vai já chegar a 10 jogos, e se não vencer no próximo jogo, vai ficar 10 jogos e já entrar na zona de rebaixamento. Nesses 10 primeiros jogos, quase 1/3 do campeonato na zona de rebaixamento. É muito, cara, é muito para um time do tamanho do Fluminense passar por um momento tão delicado como esse, apenas com uma vitória nesses 9 jogos. Pro Dragão, cara, um belo jogo, conseguiu uma retomada muito importante no segundo tempo, aproveitando essa fragilidade psicológica do Fluminense mesmo no jogo, conseguiu fazer esse 2-1, e vale destacar isso, foi uma rodada muito tensa nesse Campeonato Brasileiro, né? Vou reforçar isso, provavelmente vai estar na thumbnail também. Foi uma rodada muito tensa, né? De cabeças muito quentes, então vou me aprofundar um pouco mais nisso, né, nos jogos que eu vou comentar com vocês até aqui. Mas nesse jogo do Fluminense fica essa ressalva para o Flu e uma excelente vitória do Dragão fora de casa. É um time que desperdiça muitas oportunidades, mas vencendo jogos como esse, já começa a ter uma caminhada um pouco mais tranquila para fugir do Z4 e empurrar ali grandes equipes para se brigarem até a reta final, como Corinthians, o próprio Fluminense, Vasco, Cruzeiro, enfim, são times que estão ali nessa zona e são um pouco mais perigosos para o restante do campeonato.
Internacional também é um time que está correndo risco de zona de rebaixamento, mas eu acho que isso, felizmente, não vai acontecer até a reta final, apesar da derrota contra o Vitória no Barradão. Foi a primeira vitória do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, finalmente, né? Demorou 9 rodadas para isso acontecer, mas o Vitória foi vencedor nesse jogo contra o Inter, jogando bem, fez o primeiro gol do jogo, conseguiu manter o ritmo até uns 15 minutos, sofreu o gol de empate na reta final, é verdade, quando o Inter começou a ser mais perigoso, criativamente falando, mas no finalzinho conseguiu um gol de pênalti com o Wagner Leonardo. Então, William Oliveira e Wagner Leonardo fizeram os gols do Leão da Barra, e o Wesley descontou para o Inter, empatando, mas também já descontando esse golzinho, fazendo 2-1. Bom jogo do Vitória, não foi um jogo tão ruim assim do Inter, até teve ali uma chance ou outra, mas precisando da vitória, né, o Leão da Barra foi incessante do começo ao fim do jogo e foi o melhor do jogo, né, nesse duelo foi melhor. Corinthians e São Paulo, mais um jogo tenso, né, com brigas ali, discussões, até fora depois do jogo, né, nas redes sociais, entre Carlos Miguel e Luciano. Eu acho muita infantilidade isso de levar para as redes sociais, mas é a briga que a gente tem hoje, né? Antigamente era entrevista para jogo, era entrevista para rádio, né, um jogador jurando o outro para o próximo jogo. Hoje em dia é mesmo na rede social. Mas nesse jogo aqui foi um belo jogo na Química Arena, né? Foi um belo majestoso no Itaquerão, onde o Corinthians saiu atrás o tempo todo, né? O Corinthians sempre estava buscando o placar. Isso mostra muito como vai ser a temporada do Corinthians. É uma temporada de muita fragilidade da equipe corintiana, de se ligar ao sinal amarelo do começo ao fim. Eu acho mesmo que o Corinthians consiga algum título, que eu acho difícil, o time tem que se manter nesse sinal amarelinho para não correr riscos, não falando de rebaixamento, mas de ficar fora mesmo, de disputar campeonatos internacionais, como a Sul-Americana, nem falo de Libertadores, mas Sul-Americana, ficar fora de zona de classificação para a Copa do Brasil também, que é muito importante para o Corinthians. Mas Lucas Moura fazendo um belíssimo gol a favor do Corinthians, Igor Coronado, a favor de São Paulo, perdão, Igor Coronado fazendo um belo gol a favor do Corinthians. Aí o Kaká fez mais um gol contra, na última rodada já tinha feito um gol contra o Atlético Goianiense, nessa volta a fazer um gol contra, a favor agora do São Paulo, né, quase custando essa derrota aí contra o rival, né, no Química Arena. E o Gustavo Mosquito empatou nos acréscimos do primeiro tempo, também fazendo um belo gol. No segundo tempo pouca coisa aconteceu, foi um jogo mais truncado, né, mas enfim. Foi um jogo onde o São Paulo foi melhor do que o Corinthians e infelizmente saiu com empate na Neoquímica Arena, mas mantém agora o seu tabu, né? O São Paulo não perde já na Neoquímica Arena 2 jogos, enquanto o Corinthians não consegue vencer o rival na sua casa a 2 jogos. Vale destacar também um asteriscozinho assim. Quando o Lucas ainda está com bateria no jogo, o São Paulo consegue criar e é um bom time ofensivo. Quando, infelizmente, a bateria do seu principal atleta acaba sendo prejudicada, né, se lesiona ou acaba sendo substituído, o São Paulo cai muito de criatividade, de criação de jogadas. É um time ainda em fase de construção, não falo nem reconstrução, acho que o São Paulo está se construindo para se formar um bom time, um bom elenco, ainda nessa fase inicial, mas pode sim se tornar uma grande equipe, não para essa temporada talvez, eu acho que para a próxima entra como um principal candidato. Pode ir longe, tá? Pode ir longe na Copa do Brasil, pode ir longe na Libertadores, mas não é um time que eu coloco brigando com o topo, porque ainda peca demais no sistema defensivo. Tomar 2 gols do Corinthians, mesmo jogando fora de casa, que o Corinthians é um time muito limitado ofensivamente, defensivamente também, é um time limitado por completo. Mas sendo um time muito limitado como o Corinthians e sofrer esses 2 gols, eu acho que é um sinalzinho pra gente ligar do São Paulo, que está desfalcado, obviamente, pela Copa América, mas é um time que vira e mexe, não apresenta uma regularidade muito boa dos seus sistemas em campo, né? Defesa, meio campo e ataque. Em Curitiba, na Liga Arena, o Atlético e o Flamengo, né, o Atlético Paranaense e o Flamengo ficaram 1-1, um jogo bem morninho, né? Teve até o Furacão como melhor em campo, mas foi um jogo meio morno, com poucas criatividades por parte dos dois times. O Furacão foi realmente muito melhor, muito superior ao Flamengo nesse jogo, mas ficou no empate, né? Desperdiçou muitas oportunidades e acabou ficando nesse empate 1-1. Fernandinho fez o gol de pênalti na reta final, e aí o Daronco levantou a placa até o Flamengo empatar, e o Flamengo conseguiu um empate com Everton Araújo. Grêmio perdeu em Cariacica, no Espírito Santo, para o Botafogo por 2-1. Não entendi por que jogar o jogo em Cariacica, né, onde você vai ter majoritariamente mais torcida do Botafogo do que do Grêmio.
Não sei se foi por renda, talvez sim. Mas Cuiabano fez o primeiro gol do jogo a favor, dessa vez, ao Botafogo, né? Ele que é ex-jogador do Grêmio. Gustavo Nunes empatou para o Imortal, mas no comecinho do segundo tempo o Júnior Santos fez o 2-1. Não entendi, volto a repetir, não entendi, mas enfim, foi um jogo muito bom do Botafogo, criou e conseguiu se defender muito bem, contra um Grêmio ainda em frangalhos, né, meio não sabendo se vai ser a equipe que jogou os jogos da Libertadores, se vai ser a equipe que está jogando esses jogos do Campeonato Brasileiro, que oscilam demais. Também no domingão de 7 jogos, tivemos o 0-0 entre Vasco e Cruzeiro. Foram poucas chances criadas, é verdade, foi um jogo meio morno, assim, faltou realmente criatividade das duas equipes. Na parte do Cruzeiro, do Matheus Pereira, do Vasco, do time inteiro. Né? O Vasco não é um time seguro também defensivamente, então acaba se retraindo muito para tentar se defender. Mas foram poucas chances criadas, como eu estava falando, principalmente qualidade. Né? Quando criaram, erraram muito nas finalizações, no caso propriamente do Vasco, mas o empate foi justo, 0-0 no placar. No domingão, goleada do Cuiabá. O Cuiabá, que todo vídeo que eu vou falar do Cuiabá agora, o Cuiabá tá goleando, brincadeira. É um time de muitos altos e baixos, de oscilação constante nessa temporada. Goleia o Criciúma, perde, né, na rodada seguinte ali pro Grêmio, não vou me recordar. Mas agora goleia de novo pro Cruzeiro, né? Perde pro Cruzeiro no Mineirão e agora ganha de novo do Fortaleza, cara. É um time com muitos altos e baixos. E nesse jogo, 5-0 pro Cuiabá, envolveu, criou uma partida para esquecer do João Ricardo, goleirão do Fortaleza, que falhou muito, né, no jogo. Inclusive no gol, se eu não me engano, do Jonathan Cafu, foi um lance que ele falou em diversos lances, né? Mas, enfim, não foi o crucial. Acho que o time inteiro do Fortaleza não desempenhou muito bem, inclusive tendo alguns jogadores expulsos também na partida. Cleison, Ramon, Jonathan Cafu, Isidro Pita e Fernando Sobral no comecinho do segundo tempo. O Fortaleza virou o primeiro tempo já perdendo de 4-0, tá? Vale ressaltar isso. Então o Cuiabá realmente foi criativo, criou e converteu muito bem as chances que teve ao longo do primeiro tempo, e no segundo tempo só controlou, ainda teve espaço para fazer o 5-0 com o Fernando Sobral de pênalti no comecinho da segunda etapa. Em Criciúma, 2-2 no placar entre Criciúma e Bahia. O jogo até foi bom, né? Foi com bastantes oportunidades criadas, com boa movimentação das equipes, né? O Bahia com um bom time ofensivo, olho nesse time do Bahia que pode arrancar uma classificação para a Libertadores de alguma equipe grande do Sudeste e do eixo aqui, que a gente sempre dá destaque. Mas o empate foi justo, porque o Criciúma também foi muito criativo nesse jogo, até me surpreendendo um pouco, porque eu não acho o Criciúma um time criativo. Mas Marcelo Hermes fez o primeiro gol do jogo, Arthur Kaique fez o segundo gol do jogo a favor do Criciúma, 2-0, e aí o Criciúma ruiu no segundo tempo, como eu venho falando há muito tempo. O segundo tempo é o momento de mais fragilidade do time do Tigrão. Everaldo e Caio Alexandre empataram para o time do Bahia. 2-2 no placar. Uma rodada de muitos gols também, né? Diga-se de passagem, né? Tivemos vários gols, inclusive na segunda-feira, com 4-0 do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro. É um jogo que eu vou me estender um pouco mais, porque como está mais fresco também, vocês vão ficar aqui esperando por esse vídeo, porque vai estar na thumbnail, eu vou discorrer um pouquinho mais sobre ele. O jogo começou com o Palmeiras criando nos espaços que o Atlético proporcionava para a equipe, principalmente com o Veiga, que é o principal cérebro desse time. O Atlético deu muito espaço para o meio palmeirense, acreditando talvez que estivesse num momento ruim, não fosse ser tão criativo assim, mas foi, né? Criou jogadas, deu movimentação para o sistema de ataque, que é muito interessante o sistema de ataque do Palmeiras, com Lázaro, Rony e Estevão. É um ataque muito rápido. Com a permanência do Dudu, né, toda essa história envolvendo o atacante palmeirense, eu acho que vai ser um ataque muito perigoso para o segundo semestre, ainda mais com o Felipe Anderson encaixando aos poucos esse time. Não é um jogador para essa temporada também, talvez para a próxima, uma pré-temporada já com a equipe. Mas gostei do Palmeiras nesse jogo contra o Galo na Arena MRV. Uma bela de uma carimbada no primeiro jogo entre as duas equipes no novo estádio do Galo. Aníbal Moreno fez o primeiro gol do jogo, minutinhos depois o Hulk acabou sendo expulso. No meu ver, e aqui eu vou me estender nesse lance do Hulk, eu acho que a gente está vendo na Eurocopa, campeonato, para quem não sabe, o campeonato entre seleções europeias, uma mudança na regra de cartão amarelo por reclamação. Apenas os capitães podem conversar com o árbitro a respeito de lances, enfim. Ou qualquer outro jogador receberá o cartão amarelo. Consequentemente, se insistir na reclamação, na conversa, na tentativa de conversar com o árbitro, será expulso. Nessa questão,
eu acho que pensando nesse sentido, eu até entendo e concordo com a expulsão do Hulk, apesar dele ser o capitão da equipe. Mas acho que muitas equipes brasileiras utilizam a braçadeira de capitão para proteger jogadores que que possivelmente vão conversar com o árbitro ou vão reclamar com o árbitro ao longo da partida. O Palmeiras, inclusive, fazia isso com o Felipe Melo, né, dando a braçadeira de capitão para o meio-campista palmeirense. Até então, que é palmeirense, né, hoje defendendo as coisas do Fluminense, inclusive foi expulso no jogo contra o Atlético Goianiense. Mas enfim, voltando, isso é uma prática normal. O Dudu, quando estava no Palmeiras, depois do empurrão que ele deu no Campeonato Paulista contra o Santos, virou capitão do Palmeiras por conta disso. Então são jogadores que geralmente reclamam, que contestam e são blindados com a braçadeira de capitão. No Brasil isso é normal. E com essa nova mudança, e até essa mudança já antiga que a CBF estava tentando inserir no Campeonato Brasileiro, de tolerância zero com reclamações, tanto de técnicos quanto de jogadores. E a gente não estava vendo isso sendo colocado em prática. Né? Alguns jogadores... e voltando um pouquinho, tivemos uma expulsão um pouco polêmica no Criciúma e Bahia. E eu acho que eu vou linkar isso também com essa parte. A gente pede demais para mudanças na regra, pede demais para mudarem algumas coisas. Eu queria que tivesse mais cobrança quanto a cera no tiro de meta, na reposição de bola do goleiro, do lateral, da falta, do escanteio. Quando tem, a gente torna isso uma catástrofe. Meu Deus, expulsaram um goleiro. Que intolerância do árbitro. Como que o árbitro não consegue conversar, dar um amarelo? Cara, o Gustavo demorou demais em diversos tiros de meta a favor do Criciúma contra o Bahia. Recebeu o amarelo, era tempo do goleiro tentar repor essa bola e rápido para o jogo. Mas como achou que o Brasil fosse um país impune realmente, a equipe ele acabou sendo expulso corretamente pelo árbitro, tá? Que isso sirva de exemplo para os próximos goleiros que vão tentar fazer isso. Ao receber o cartão amarelo, que não nem recebam o cartão amarelo, que isso não tenha. Eu acho que isso é uma artimanha muito suja do futebol. A cera, a enrolação, a reclamação o tempo todo com o árbitro, tentando jogar o árbitro contra a torcida, contra os outros jogadores. E aí o Hulk sai de campo sendo a vítima da vez, né? Como foi contra o Daronco, agora de novo com esse árbitro. O Daronco nunca vi mais o Daronco capitão no jogo do Atlético. Pode até ter ao longo desse campeonato, mas eu não me lembro do Daronco capitão no jogo do Atlético. Então é isso, cara. Às vezes a gente acha que é um cúmulo o árbitro expulsar ou dar amarelo por reclamação, né? Vermelho nesse caso por reclamação, mas a gente conhece o Hulk, sabe que o Hulk constantemente está reclamando com a arbitragem, constantemente quer apitar o jogo, constantemente está jogando, gesticulando, falando muito com o árbitro, o tempo todo. Qualquer falta que ele cometa, ou qualquer falta que não marque sobre ele faz aquele carnaval, né, faz aquele escândalo todo. E é assim como o Hulk, há outros jogadores, o próprio Dudu do Palmeiras, o Rony, o Luciano do São Paulo, Gabriel Barbosa do Flamengo, jogadores assim, estou lembrando agora de cabeça, jogadores assim que a gente tem que começar a policiar um pouco mais, porque senão vira o que é um circo, né? O jogador apita o jogo. Eu estava constantemente assim no jogo de São Paulo e vi o Luciano o tempo todo pedindo cartão para os jogadores adversários. Qualquer falta ele chegava no árbitro, cartão, dá cartão, dá cartão. Isso cansa, cara. É chato pro árbitro, é chato para quem tá vendo o jogo, que o tempo todo tem um jogador no ouvido do árbitro. Então esse tipo de coisa eu acho que é benéfica pra gente que tá assistindo, que fica um jogo mais fluido, acontecendo mais oportunidades. Isso é interessante para a Confederação de Futebol, que atrai mais pessoas, que vão assistir mais o futebol do esporte mesmo, não um esporte falatório como e atrai também outras coisas relacionadas a dinheiro, né? Patrocinador, clubes vão ser beneficiados, enfim, vai ser um esporte mais atrativo da gente ver, não aquela paralisação o tempo todo, né, etc. Vamos ver como que vai ser essa experimentação na Eurocopa. Tomara que isso dê certo. Não assisti ainda nenhum jogo de Eurocopa, vou assistir nessa semana. Mas é um negócio pra gente estudar e implementar no futebol brasileiro, que é um futebol que tem bastante disso, né? Não só de cera, mas também de reclamações. E eu acho que tem que ser democrático, tá? Que não sirva só caso do lado pro Gustavo, goleiro do Criciúma, ou pro Hulk do Atlético Mineiro. Eu acho que todos os jogadores agora têm que ser punidos caso reclamem, caso peçam cartões pro jogo. E do jogo em si, falando agora do jogo em si,
O Palmeiras foi muito superior ao Galo. Já no 11 contra 11 estava superior. Como eu falei, deu espaço para o Veiga, o Scarpa não conseguia marcar a lateral esquerda, a lateral direita do Palmeiras, né? A sua lateral esquerda, não conseguia marcar os jogadores pelo lado direito do Palmeiras. Então, Marcos Rocha, Estevão, o próprio Veiga, quando caía para aquele lado, tinham muito espaço para criar. Inclusive, o gol do Estevão sai numa roubada de bola dele mesmo, do Estevão, em cima do Scarpa. Então, assim, o Atlético estava muito confuso defensivamente, dando muito espaço, óbvio que influenciado também pelas peças que faltaram no jogo, né, por conta de suspensão. E, enfim, né, o pênalti foi muito bem marcado em cima do Piquerez, o Aníbal fez um belo gol, o Estevão fez um belo gol, e no segundo tempo, na reta final, né, o Flaco acabou fazendo 4-0. E a gente tem que parar um pouquinho também a questão de transmissão de jogo. Às vezes a gente pede muito, o futebol é proibido agora dar cartão amarelo para o jogador por comemoração e etc. Quando o garoto faz é que estava ouvindo o tempo todo, quando ele faz um gol e pede para a torcida ficar em silêncio, não, mas o cartão foi muito bem marcado, né? O cartão foi muito bem marcado em cima do Estevão. Cara, isso é a coisa mais chata do mundo. Isso você tem que reclamar com um torcedor que joga copo, com um torcedor que pega isso, né? Um pedido para ficar quieto. Cara, seria lindo se o Estevão faz isso e o Atlético virasse o jogo, a torcida apoiasse ainda mais, em vez o estádio estava em silêncio depois da expulsão do Hulk, né? Aí foi o Estevão fazer o gol que todo mundo ficou alvoroçado jogando copo, ameaçando o jogador do Palmeiras, né? Fazendo um monte de coisa. Eu acho muito ridículo isso, a gente culpar o jogador por determinada ação. É pouco. E ação tão singela, tão pequena, perante esse escândalo todo que a torcida do Atlético fez contra o Palmeiras na área da MRV. 4-0, muito merecido. O Palmeiras jogou muito melhor mesmo que o Galo, mesmo no 11 contra 11, no 10 contra 11. O Verdão foi superior e conseguiu essa bela vitória em Minas Gerais. Segundo bom jogo do Palmeiras, viu? Contra o Vasco e contra o Atlético, a equipe consegue jogar bem. Vamos ver se vai manter esse rendimento aí para os próximos jogos, porque está entrando uma fase muito crucial para o Verdão na temporada, né? Vai ter Libertadores, a própria Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro pela frente nessa reta final, principalmente em Copa América também, que os times vão estar um pouco mais fragilizados. Mas é isso, meus queridos, uma nona rodada muito movimentada, intensa, tensa e com bastante cabeça quente nesses jogos, né? O principal deles, o pilar, é o Hulk, incontestavelmente. Mas é isso, meus queridos, um abraço por Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.